Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aí reunidos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso trabalho. Essa segunda e última parte do trabalho é que nós extraímos da revista Reformador de 1996, que tem como título Primeiro Kardec. Esse é o nosso segundo encontro e vamos hoje finalizá-lo. Porém, antes eu queria dar uma explicação para vocês. Nós já postamos isso lá no nosso canal do YouTube, já botamos isso lá no nosso grupo na rede social, já mandamos isso por zap para vários amigos, mas gostaria agora, mais uma vez, de estar falando sobre isso, porque recebemos de vez em quando algumas perguntas ou então algumas postagens que são feitas que talvez as pessoas ainda não entenderam muito bem o nosso trabalho. E já colocamos lá, eu vou ler agora de novo para vocês sobre esse assunto. Algumas pessoas não estão tendo a noção ou têm uma noção equivocada de que incentivarmos a vocês que nos assistem a estudar as obras fundamentais de Allan Kardec antes de qualquer outra obra não é um incentivo para não estudá-las. Muito pelo contrário. Isso não é o caso. Quem pensa assim é um ledo engano. A nossa intenção, a partir do momento que nós criamos o nosso canal no YouTube, foi para esclarecer aqueles que não conhecem a doutrina, esclarecer sobre as obras sobre as obras fundamentais de Allan Kardec antes de qualquer outra obra. Isso é o correto. Porque pode criar na cabeça dos iniciantes ou dos simpatizantes equívocos. Porque muita obra do que vocês veem hoje aí, é uma pilha, né? Tem milhões de obras aí, dita espíritas, que tem muitos erros graves, muitos equívocos. E por termos esse conhecimento de estar vendo essas coisas acontecerem, coisas sinceramente absurdas por muitas das vezes, coisas que a gente vê que não tem nexo, criação da cabeça do homem e não ditado por algum espírito. Por esse motivo, resolvemos criar o nosso canal e com muita alegria, com muita clareza, tanto que vocês todos têm a liberdade de escrever para a gente, para dar a sua opinião, fazer a sua crítica, nos corrigir se achar que estamos errados. Demos essa liberdade a todos vocês, mas a nossa intenção é estudar primeiro, como até o próprio título do nosso estudo de hoje, né? Estudar primeiro as obras de Kardec, para depois estudarmos as outras. Quando falamos que tem equívocos, pode acreditar, meus irmãos, tem, mas tem muito mesmo. Coisas que a gente vê que é impossível de se acontecer. Não existe racionalidade em muitas coisas que são ditas espíritas. Ok? A nossa intenção é a melhor possível. Porque o que estamos falando, o que estamos passando para vocês em tudo, nas reflexões, nos podcasts, nos vídeos como este, é com base nas obras de Allan Kardec. Mesmo que o que estivermos lendo seja de outro autor. Porque quando outro autor apresentar para a gente algum trabalho
e que nós concluirmos aqui que não tem cunho doutrinário, que não tem nada a ver com o que é dito dentro da codificação, nós não vamos levar para vocês. Por isso que nós não ficamos somente amarrados à obra, nós não estamos estudando a obra, nós estamos estudando outros conteúdos baseados nas obras fundamentais de Allan Kardec. Com isso, fazendo o quê? Incentivando a vocês a lerem as obras de Kardec. Essa é a nossa ideia. Essa é a nossa grande motivação para estarmos aqui fazendo esse trabalho, ok? Então, meus irmãos, eu vou repetir aqui o finalzinho do que estudamos no nosso encontro passado, para dar uma relembradazinha, né? Kardec foi conhecido por Camille Flammarion como sendo o bom senso encarnado, dizíamos nós. Tal deve ser também o nosso critério se pretendermos ser seu discípulo. Nós temos que ter bom senso, nós temos que ter racionalidade. Bem examinada a codificação dos espíritos, apresenta-se ela como uma bússola norteadora dos nossos estudos doutrinários. A precipitação no trato com o ensino dos espíritos poderá acarretar danos plenamente evitáveis na divulgação do espiritismo. Foi o que eu falei no meu texto aí que eu li antes de começar aqui. Muitos equívocos, muitos erros grotescos, coisas que é impossível de se acreditar que alguém publicou alguma coisa daquele tipo, ditado por um espírito que, ao meu entender, só pode ser um espírito brincalhão, e quem postou, ou quem editou, ou quem publicou, é um outro brincalhão também. Não levou a sério, porque espiritismo é coisa séria. Não se deve levar na brincadeira, tem que se ter compromisso. Tem que se vestir a camisa, como a gente costuma dizer popularmente, né? Vestir a camisa de Kardec, né? Não adianta ficar postando, eu sou espírita, eu amo Kardec, se não estuda a codificação. Se somente vai ao centro espírita, ouve lá a palestra, toma uma aguinha muito rapidamente ali, vai embora e não conheceu a doutrina. Continuemos. A mentira, a fantasia, os erros introduzidos por descuido na propagação da doutrina espírita compromete o trabalho sério de Allan Kardec, em que todos nós nos empenhamos de levar aos homens a mensagem simples, pura, que lhes sirva de roteiro seguro em meio às dificuldades hoje existentes. Por outro lado, diz ele, a verdade mantida em suspenso por imaturidade nossa voltará mais tarde, sem maiores percalços, com a força redobrada pela aceitação geral. O trabalho de divulgação do Espiritismo traz-nos imensa responsabilidade diante da própria consciência, pois que estamos levando aos outros uma doutrina que não nos pertence, e sim aos espíritos superiores, como mandatários do Cristo. Estudar Kardec, antes, é a garantia de melhor compreensão dessa nossa querida e amada doutrina. Sempre clara, simples, objetiva e, ao mesmo tempo, sublime. Escominada de toda a sorte de misticismo, porque isso a gente não encontra nos livros de Kardec, como a gente se encontra em outros livros, que frequentemente mantém atenção na forma em detrimento ao conteúdo de suas mensagens. As mensagens que Kardec colocou em toda a sua obra, que é uma obra extensa, né?
que não é somente aqueles 5 que chamam de Pentateuco, tem muito mais obras, tipo Revista Espírita, O Principiante Espírita, O que é o Espiritismo, Viagem 1868 e outros livretos que Kardec escreveu que pertencem à obra e que deveriam ser lidos por todos nós, estudarmos esses livretos muito interessantes que Kardec também nos deixou, principalmente a Revista Espírita, que tem um conteúdo maravilhoso e que em nenhum centro hoje aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro se predispôs a ter um espaço para se estudar essas obras. Não existe. Se existir, por favor, me informem, porque eu vou para lá estudar junto com eles, porque eu aceito que seja essa uma das maiores obras de Kardec. Nós fazemos estudo, sim, pela internet no Pautalk. Aquele que tiver interessado, escreva para a gente no nosso e-mail, que a gente fornece aí os dados completos para poder estudar e como é que faz para entrar lá no Pautalk e ter acesso às salas onde se estuda a Revista Espírita. Continua aqui dizendo ele, vou até repetir, o estudo das obras da codificação leva-nos a separar o que vem dos espíritos, constituindo-se por isso mesmo em revelações do plano superior, das lições e comentários que Kardec fazia. Tem sempre aquele rodapézinho lá no livro com os comentários de Kardec, que embora inegavelmente inspirado pelo Espírito Verdade, não poderia deixar de emitir o seu próprio conceito, também com base em conhecimentos daquela época e do seu próprio juízo de valor. Kardec era sensacional, isso não resta a menor dúvida, né? Kardec, pelos espíritos grandiosos, levando em conta que o próprio codificador foi peremptório ao afirmar ser a doutrina dos espíritos e não dele. Muito importante isso, né? Um homem simples, de grande caráter. Não, isso não é meu, isso é dos espíritos. Foram eles que trouxeram, eu codifiquei. Ele não queria mérito nenhum para ele, né? Outro ponto fundamental para o estudioso é a necessidade de se fazer a interpretação sistemática das instruções dos espíritos, para que sejam examinadas não isoladamente, mas em conjunto. Vou dar uma pincelada aqui nesse espaço. Repito, outro ponto fundamental para o estudioso, ponto fundamental para quem estuda a obra, é a necessidade de fazer a interpretação sistemática das instruções dos espíritos. Ou seja, estamos estudando, está lá um grupo reunido, né? Fez aquele círculo, está lá alguém trabalhando com eles, fez-se um pedaço da leitura, para-se, examina-se aquele trecho que foi lido, interpretem aquele texto, debatem aquele texto e sim, depois dê prosseguimento ao resto do conteúdo. Não é simplesmente como a gente vê por aí. O cara pega lá o livro e começa e vai embora e para e dá uma respirada, entenderam? Aí todo mundo simplesmente fala, entenderam? Porque isso já é... Muitas pessoas não são questionadoras, né? Não fazem esse trabalho de questionamento. Não, peraí, não entendi. Vamos repetir isso aí, vamos analisar novamente isso aí. É assim que é feito o estudo, né? Com a participação plena de todo mundo. E não só um falando, senão nós vamos acabar sendo igual aquelas igrejas eletrônicas aí, né? Onde um fala e todo mundo bate palma,
ou então depois canta. Dando segmento. Somente a adoção desse procedimento evita radicalizações, sempre perniciosas diante das nossas responsabilidades dentro do ME, ou seja, do movimento espírita, em especial, como dizem, na tarefa da unificação, né? Que é um outro assunto, uma outra história, e não vou falar aqui sobre essa palavrinha unificação, que é uma outra coisa que pode se criar até amanhã ou depois algum trabalho feito em cima disso, porque até hoje ainda não vi unificação nenhuma. Bem examinada a codificação do Espiritismo, apresenta-se como bússola, né? Bem explicadinho, né? Passa a ser a nossa bússola orientadora. Isso não tem a menor sombra de dúvida. Norteadora de nossos estudos doutrinários, ajudando-nos sempre a nos discernir com o maior acerto quanto às comunicações recebidas através dos tempos por médios diversos, a fim de que sejam colocados em seus devidos lugares. Médios, escritores espíritas, como eu falei, tem aí um monte, falando um monte de equívocos. E desde que nós tenhamos conhecimento, a gente sabe colocar o que é certo e errado. Ou melhor, usar o termo correto. A gente vai saber separar o joio do trigo. Como repetição ou desenvolvimento da essência doutrinária, incerta na codificação, como inserindo informações cuja veracidade não temos ainda a condição de constatar. Porque muitas coisas que foram ditas aí no meio espírita através desse livro não foi constatado. Não houve critério de avaliação se aquilo que foi dito por A ou B ou C no livro N ou J, se aquilo está correto. Simplesmente aceitaram, jogaram no papel, imprimiram e botaram o livro para vender. Ninguém avaliou se aquilo estava correto ou não. Mas quando você pega os livros da codificação e compara com essas outras obras, você vai ver uma série de erros, de equívocos, coisas às vezes, como eu já falei anteriormente, absurdas, que não é concebível na cabeça de cada um ouvir determinadas coisas. E muita gente vai nessa onda, porque assistiu um filme que era muito bonito, mas aquilo que disse lá no filme, que mostrou no filme, é, na sua maior parte, criação da cabeça do diretor, que queria enfatizar em alguma coisa. E as pessoas acham que aquilo ali é uma realidade, que aquilo ali é o que vai acontecer, que aquilo ali é o que está acontecendo lá do outro lado. Lê do engano, meu irmão. Não é. É só você ler as obras de Kardec que você vai ver que aquilo ali é criação, é fantasia, não é real. É filme, é ficção. Não é uma obra correta. Não foi feito ali um laboratório adequado para que se levasse o mais próximo possível do que é a verdade. Ou como fantasia, dizia, que devem ser afastadas liminarmente de nossos programas de divulgação do Espiritismo. Essa é a ideia. É mostrar para vocês o que de fato é o Espiritismo, o que está dentro da codificação e tirar para os lados essas outras obras ditas espíritas. Queridos irmãos, queridas irmãs, chegamos ao final do nosso trabalho, que foi Primeiro Kardec, uma postagem feita na revista Reformador, 1996. Queridos irmãos, queridas irmãs, fico agradecido a todos vocês. E não se esqueçam, querem dar a sua sugestão,
querem fazer a sua crítica, querem fazer alguma colocação qualquer a respeito do nosso trabalho ou de outros trabalhos, sugerir algum trabalho para que nós podemos fazer para vocês, vão lá, estudandokardecrj@gmail.com. Passe um e-mail para a gente, deixe lá a sua sugestão, a sua informação e nós vamos estar lhe respondendo e possivelmente atuando em cima daquilo que for possível, ok? Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo ou o nosso próximo podcast. Mas não se esqueçam, queridos irmãos, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Muita paz a todos.